Olá, tudo bem? A Esquadra alertou sobre os fundos imobiliários e sobre os balanços manipulados, fazendo comentários, inclusive, ao caso das Americanas e o varejo, né? Vale a pena entender o que eles andaram falando. A Esquadra pertence ao Guilherme, Esquadra Investimentos, né? Ela pertence ao Guilherme Ache. Já falamos algumas vezes em vídeos sobre a trajetória e a história do Guilherme Ache, um grande investidor, sem dúvida nenhuma. A Esquadra foi a instituição que descobriu as fraudes do IRB, né, e denunciou as falcatruas que estavam acontecendo lá. E eles publicaram um estudo recente dizendo que é preciso estar atento aos fundos imobiliários, às armadilhas publicadas nos balanços. Eles disseram que muitas empresas buscam embelezar os balanços, em especial em dia de fechamento de trimestre, criando aí uma realidade diferente do que de fato está acontecendo, né? Eles comentaram um pouco sobre as fraudes das Americanas, o impacto que isso produziu no mercado como um todo, destacaram aí que o Mercado Livre, diferentemente das Americanas, vem fazendo um trabalho muito interessante, muito positivo. Eles têm uma posição de Mercado Livre, deixaram claro isso, e eles comentaram também sobre a carteira de investimentos deles, que é composta, além do Mercado Livre, pela Equatorial Energia, pela Prio, pela XP, Rumo, Grupo Mateus e Ultrapar. Então, são algumas das posições relevantes da Esquadra em investimentos, certo? E o interessante, quando eles chamam a atenção para essa questão dos balanços, eles destacaram, né? O balanço na demonstração financeira é uma foto do último dia do TRI. Algumas companhias têm recorrido a gestões de curto prazo no intuito de apresentar caixas mais robustos e menores alavancagens em relação à sua realidade patrimonial cotidiana. Nas vésperas da divulgação de resultados, optam por negociar prazos, postergar pagamentos, além de ampliar operações de risco sacado e de antecipações de recebíveis. Esse quadro, diz a carta da Esquadra, gera fatos inusitados. Empresas que se apresentam com caixa líquido ajustado em seus releases gerenciais e em métricas de covenant, porém com resultados financeiro-contábil negativo na casa dos bilhões de reais. A Esquadra diz que nem todo o volume de vendas eletrônicas de Americanas evaporou. Parte dele foi capturado pelo Mercado Livre, que a gestora define como um contra-exemplo positivo nesse cenário, não apenas para o segmento de e-commerce, como para as demais companhias que acabaram contaminadas pela euforia do ambiente macro dos últimos anos. Então está aí esse documento divulgado pela Esquadra, para que a gente esteja atento aos balanços, né? Vamos lembrar aquele episódio da Oi também, que é uma vergonha, né? Aquela empresa Lix, que disse que a Oi tinha capacidade de fluxo de caixa para honrar todos os seus compromissos durante 3 anos. Aquilo foi uma fraude vergonhosa, né? Uma fraude vergonhosa, que nos fez perder totalmente a confiabilidade junto à administração da empresa. Zero de credibilidade em relação à gestão da empresa. Zero. Não há como você confiar na gestão da Oi. Desculpa. Você pode torcer pela Oi, mas eu aqui estou falando as coisas que eu entendo que precisam ser enfrentadas, porque são reais. Então, a confiabilidade foi a zero depois do episódio Leaks. Olha, o Sérgio Rial esteve aí na CPI, já que falamos de Americanas, esteve aí na CPI e defendeu os acionistas de controle, de referência das Americanas, o Jorge Paulo Lema, Marcel Teles e o Carlos Sicupira. Ele esteve na Comissão Parlamentar de Inquéritos, que trata do caso das Americanas, e ele comandou o grupo por apenas 9 dias em janeiro e trouxe à tona, na época, o rombo contábil bilionário da operação.
Na audiência pública, durante pouco mais de 2 horas, Rial foi alvo de uma série de questionamentos parlamentares. Entretanto, quem esteve observando o debate viu que ele procurou defender o Beto Sicupira, o Jorge Paulo Lema e o Marcel Teles. Não foram poucas as vezes que o executivo foi perguntado sobre o possível envolvimento do trio no esquema de fraude contábil. Em todas as oportunidades, ele recorreu à mesma tecla para responder os presentes. Essa é uma pergunta recorrente que eu posso dizer que não vi nenhum indício, nem antes, nem durante, nem depois, em relação a isso. E não estou aqui como advogado de defesa e nem como assistente de acusação. Ele também ressaltou que, no curto período que esteve à frente das Americanas, não identificou nenhuma ingerência na gestão de Sicupira, representante do trio no Conselho de Administração da Varejista, que fosse além do papel que cabe tradicionalmente a um membro do board. A minha interação foi limitada, não tive tempo para afirmar categoricamente, mas acho improvável que tenha cruzado essa linha. E todo indício que tive é de que não se sabia que havia algo estruturado. O tom adotado veio em linha com o discurso de Leonardo Coelho Pereira, atual CEO das Americanas, em 13 de junho, em depoimento à CPI. Na ocasião, ele reconheceu que o grupo foi alvo de uma fraude conduzido por ex-diretores e isentou o trio de acionistas de qualquer envolvimento. Então, essa verdade ainda virá à tona, mas seguimos acompanhando esses desdobramentos envolvendo as Americanas e ao Jorge Paulo Lema, que eu acho que tem uma história a honrar e a zelar. Então, seguimos acompanhando, dando o benefício da dúvida ao Lema por toda a sua trajetória até aqui. Não estamos aqui do lado dos que jogam pedra, né? Tem muita gente que gosta de jogar pedra nos outros, mas nós não fazemos isso. Nós achamos que deve ser investigado, deve ser apurado e deve ser responsabilizado e punido aqueles cujo malfeito for identificado, né? Mas deixamos as críticas para uma fase posterior às investigações. Acho que é isso que precisa ser feito sempre, certo? Muito bem. Uma outra coisa que eu queria compartilhar com vocês é este momento da América Latina, que todos vocês precisam estar com a mente aberta para acompanhar esses assuntos. The Economist disse o seguinte: a América Latina poderia se tornar a superpotência das commodities. A América Latina poderia se tornar a superpotência das commodities. Durante 5 séculos, a América Latina e seus 2 bilhões de hectares de terra foram uma fonte vital de alimentos, combustível e metais para o mundo. Primeiro, ela foi saqueada pelos colonizadores em busca de ouro, prata, algodão e açúcar. Depois, forneceu borracha e petróleo para a Europa e Estados Unidos. Agora, a América Latina se depara com a chance de se tornar uma superpotência de commodities do século XXI. Desta vez, a região deve aproveitar a oportunidade para promover o seu desenvolvimento. A transição para energia limpa provocará décadas de demandas pelos metais necessários para multiplicar os parques solares e eólicos, fios de alta tensão e carros elétricos. A América Latina tem mais de 1/5 das reservas globais de 5 metais cruciais. A região já se sobressai na mineração de cobre, onipresente nas tecnologias verdes, e é lar de aproximadamente 60% das reservas de lítio conhecidas no mundo, usado em todos os principais tipos de bateria para carros elétricos, além de ser rica em prata, estanho e níquel. E a região se beneficiaria até mesmo se a transição verde passar por dificuldades, graças a descobertas recentes de petróleo que poderiam saciar de 5% a 10% da demanda global até 2030. Conforme o mundo se preocupa com o meio ambiente, ele também se torna mais populoso. Até 2050, o planeta talvez tenha aproximadamente 10 bilhões de bocas para alimentar, ante 8 bilhões de hoje. Isso deve estimular a demanda por carboidratos, proteínas e iguarias que a América Latina produz de forma abundante. A região já fornece mais de 30% do milho, carne bovina, aves, do açúcar do mundo, 60% da soja mundial, 8 em cada 10 xícaras de café arábica do mundo foram preparadas por café latino-americano. Até 2032, suas exportações de alimentos podem ultrapassar 100 bilhões de dólares, de longe o maior registro no mundo. O chamariz da região como parceiro comercial será reforçado pelas rivalidades das superpotências. À medida que o Ocidente se esforça para diversificar e se afastar da China, vai querer mais acordos com a América Latina.
uma região em grande parte neutra e pacífica. Conforme os rivais endinheirados observam suas riquezas, uma nova disputa geopolítica está em curso. No mês passado, a Vale Mineradora Brasileira vendeu 13% de sua unidade de metais básicos para uma joint venture saudita por cerca de 3 bilhões de dólares. A China destinou 1,4 bilhão para aumentar a produção de lítio na Bolívia e a Europa prometeu investir 45 bilhões nos projetos latino-americanos para reduzir as emissões de gases do efeito estufa. O problema é que a relação da América Latina com as commodities raramente foi feliz. Os conflitos do passado sobre os lucros catalisaram golpes de Estado, desigualdade e populismo. Tivemos aí problemas na Venezuela, com o despotismo do Chávez, que desperdiçou o boom do petróleo do país. Lucros inesperados com petróleo na Colômbia e no Equador levaram a uma desindustrialização prematura. E assim os problemas foram se potencializando na América Latina. Para se saírem melhor desta vez, os países devem ajustar algumas coisas. Em primeiro lugar, precisam garantir que o boom ocorra de fato. Nesse momento, a política está impedindo, conforme esquerdistas e populistas conquistaram o poder, muitos países na região aprovaram ou ameaçaram aprovar leis que aumentariam os impostos, nacionalizariam reservas e impediriam investimento estrangeiro. No Brasil, graças a Deus, nada disso tende a acontecer. Temos um Congresso nacional de direita, de centro-direita, que faz um contraponto à esquerda. Então, aqui a banda toca de outro jeito. É justo e apropriado que os governos queiram maximizar suas rendas, principalmente considerando a frequência que foram roubados no passado, mas eles tentarem ficar com muito ou continuarem mudando de ideia, suas reservas em breve não serão exploradas. Os moradores queixam-se de que a extração ameaça seu sustento. Nesse ano, os protestos interromperam os trabalhos durante meses, numa mina de cobre peruana, responsável por 2% do abastecimento mundial. Essas comunidades são frequentemente ignoradas pelos governos nacionais. As mineradoras muitas vezes estão envolvidas em escândalo ou destroem o meio ambiente local. A não ser que ambos façam mais para aplacar as queixas, o progresso continuará precário. Os governos precisam gastar seu dinheiro com sabedoria. Enquanto os preços estão altos, deveriam guardar parte dos lucros em fundos de emergência, os quais possam recorrer para apoiar seus orçamentos quando viverem tempos difíceis. O Banco Mundial estima que a lacuna de financiamento de infraestrutura no Brasil até 2030 seja de 800 bilhões de dólares, ou seja, 3,7% do PIB a cada ano. A América Latina tem uma chance histórica de deixar para trás sua maldição dos recursos naturais e precisa aproveitar a oportunidade. Tá aí. Essa é a realidade que a gente precisa enfrentar com sabedoria. Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe com os amigos. Fique com Deus e até a próxima.